Olá, hora de desenhar. Bom dia, um lindo dia. Tudo brilhante, límpido aqui. Eu fiz ontem o cabelo, né, do Areia Morna, esse personagem que aparece em só uma página, né, da história de Clarinete. Enfim, eu finalizei, porque eu trabalhei muitas horas ontem, eu finalizei o Areia Morna, o cabelo dele, o próximo quadrinho, eu quase finalizei toda a página. Não sei quantas horas de trabalho deu, acho que umas, sei lá, 10 horas, 11 talvez, não sei. Eu trabalhei muito ontem e vou começar a trabalhar agora, e como eu tenho... eu não vou pular adiante para outro desenho, eu vou só dar uma overview do que eu fiz, né? Eu finalizei o desenho de ontem, vou falar como eu fiz, vou mostrar um pouco mais da página, porque vocês viram ontem a página indo, né, se encaminhando, e agora eu tomei algumas decisões de composição na página, porque então agora as cores, as achuras já estão prontas, né, pelo menos em quase toda, e aí eu tomei algumas decisões e eu queria falar um pouco sobre ela. Então eu vou desenhar menos hoje e falar mais sobre, né, eu vou desenhar um pouco, porque enfim, eu vou falar mais sobre as decisões que eu tomei durante, né, a feitura da página. Beleza? Então eu vou mostrar aqui como é que ficou o Areia Morna. Aqui onde está Areia Morna. Areia Morna. Ó, aí tá ele, ó. Ficou desse jeito aqui. Eu gostei. Algumas coisas eu não gostei tanto. Mas enfim, a gente não se manda, né? Mas enfim, tá bom, né? Pra mim tá bom o suficiente para que eu pare, né? Então eu fui adiante. Tá? O que eu fiz aqui, né? O Rodrigo tinha pedido, né, a coisa do cabelo, ó. Então, Rodrigo, eu fiz uma coisa diferente aqui, ó. Não é diferente, eu falei que tinha duas grandes famílias com Ashura para fazer desenho, né? Uma é essa longa, né? Que é aqui, ó, é simulando a linha, né? Então são essas linhas pretas longas que simulam o cabelo. E eu fiz todo ele basicamente assim. Mas no efeito final, eu achei que faltou volume no cabelo. E aí o que eu fiz? Eu fiz a outra família, eu misturei elas, ó. O que é a outra família? Pequenas achuras, que são essas aqui, ó, que vão dando volume na mecha de uma maneira transversal ou diagonal, que seja. Nesse caso aqui foi transversal. Tá? E aí isso dá, ó, eu fiz isso aqui, fiz em alguns lugares, ó, aqui não, tá? Então eu acrescentei isso às achuras longitudinais. Tá? Então ficou conversando dessas duas formas, essas duas maneiras, dois pensamentos diferentes de fazer cabelo com achura, né? Eu gostei do resultado, acho que tá legal. Acho que poderia ficar melhor aqui, né? Sempre dá para ficar melhor, né, gente? Mas eu apostei nesse balanço entre a achura e a cor. Eu acho que poderia ficar mais dramático se eu continuasse na Shura, e acho que poderia ficar mais lírico se eu continuasse na cor. Né? Enfim, eu achei que esse é um bom meio termo. Peraí que eu tô tirando uma coisa que apareceu aqui. Então esse é um bom meio termo. Ó, eu fiz atrás aqui o tio Shashi, tá? Que é esse cara aqui. Ó, vejam que eu não quis, por uma questão de profundidade, eu não quis entrar aqui com as achuras, ó. Então eu respeitei a linha, porque ficou um bom perfil, né? Por si só ele já fala bem, né? O perfil do personagem. Tem essa coisa, a sobrancelha, que chama muita atenção. Eu acho que isso é o limite, é bom o suficiente. Se não, o que acontece? Eu começo a botar a achura aqui, ó, fica bonito. O rosto vai ficar bem melhor. Mas vai começar a brigar um pouco com o rosto em primeiro plano, que nesse caso é mais importante. Ainda mais porque no próximo quadrinho, que é esse aqui, depois eu falo dele, o plano inverte e o tio Shashi fica em primeiro plano e o Areia Morna fica em segundo. Então, e aí eu posso, em primeiro plano, trabalhar melhor o tio Shashi. Então foi isso que eu optei fazer. Por outro lado, eu usei a lógica apenas da luz e sombra com cor. Né? Então aqui vocês podem ver, vejam que a cor, eu não quis escurecer tanto, que eu quis preservar essa luz bonita e meio mágica que tem nessa noite no deserto. Então eu peguei a cor que está no céu, e eu transferi ela como sombra, né? Se vocês forem ver, a Leonardo da Vinci já dizia isso, né?
se vocês forem ver, é mais ou menos isso que acontece. Por exemplo, agora eu tenho esse dia luminoso aqui no Pampa, ó, e com muito azul. Então a sombra, ela tem esse azul, tá lá, né? O azul não some, né, no ar. Na verdade, ele vai se diluindo no ar, né, aos poucos, né, conforme a distância, mas então as sombras elas ficam azuladas. Foi isso que eu fiz aqui, foi essa lógica. Então tem essa massa de luz violeta, roxa, né, azulada, que incide como sombra, né, eu usei como sombra no Tiujashi. Assim foi que ficou. Eu achei que ficou elegante, né, essas achuras aqui ficaram elegantes. Eu gostei do preto intenso e real dos olhos dele, né, bem como o preto intenso e real aqui da sobrancelha e também dos olhos do Tiujashi. Vejam que eu me livrei de uma luz que eu tinha colocado aqui, para os que viram o outro vídeo, né, vão lembrar. Eu botei uma luz forte aqui, que eu achei que perdeu força o desenho. Então eu retornei, né, tracei em cima de novo o nanquim, né? Foi isso que eu fiz. Aqui, ó, a mão, eu acho que, enfim, poderia ficar melhor com um pouco mais de preto aqui, ó. Como eu dei por acabado, não vou fazer, mas acho que tá bem. Aí eu pulei pra cá, ó. E aí, aqui inverti as coisas, né? Então eu trabalhei aqui com a Ashura, o Tiujashi, em primeiro plano agora. E veja, eu queria mostrar um pouco essa Ashura aqui, ó. Olha como ela funciona, ó. Olha como eu vou mudando a direção dela, ó. Ela vai fazendo curva. Além dela fazer curva, assim. Além dela não ser reta, ela faz curva. A sequência dela continua são como movimentos maiores, ó. Como se fosse uma digital. Eu gosto disso por alguns motivos. O primeiro é porque tira o aspecto burocrático, né? Quando eu falo burocrático, eu falo isso sempre, né? Eu reparei isso. O que é o aspecto? O que eu chamo aspecto burocrático? É quando uma textura ela não chama atenção para si, ela se coloca lá e ela não chama atenção para si. Às vezes a gente quer isso, por exemplo, num lugar ou num plano onde tu não quer chamar atenção, tu só quer botar menos luminosidade lá, então tu coloca a Ashura e faz ela mais reta e mais regular. Agora aqui não, aqui ele está em primeiro plano, né? Então eu quero justamente brincar com a ideia de dar volume e beleza no rosto dele, que é um rosto tão legal, tão expressivo. Então eu vou e faço as reentrâncias. Essas reentrâncias, evidente, não existem, porque é 2D, né? Então eu simulo elas a partir dessas achuras que vão, voltam, fazem curvas, como se elas estivessem passeando sobre a superfície, né, da pele dele, né? E aí eu acho que esse é um efeito muito bacana. E claro, vai ser colocado massas de mais Ashura e nos lugares onde eu quero cavar, né, esculpir mais o rosto dele. O que é, né, enfim, pode ser óbvio, eu não sei se é óbvio, né, eu tô falando porque de repente não é óbvio, eu acho que é óbvio, né. Então eu vou brincando com elas e elas por si só elas têm beleza. Se eu tirar o desenho dele, né, a linha de desenho, e deixar só as achuras sozinhas, soltas, brancas, preta e branco na página, só isso por si provavelmente já ficaria bonito. Ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Enfim, aqui, talvez esse. Ó, por si só, se eu apagar isso aqui, ó, por si só as achuras falam alguma coisa. Eu vou falar mais sobre a Ashura, tá? Porque eu vou mostrar outra coisa que eu fiz com a Ashura que eu acho que é importante mostrar. Bom, aqui, ó, que nem eu fiz aqui, em primeiro plano ficou a Ashura, em segundo plano, cor, né, como sombra. Aqui a mesma coisa, ó. Primeiro plano Ashura, segundo plano cor. Ó. Aqui como o Ariamorna tem esse rosto tão bonito, né, claro, eu trabalhei mais a cor aqui, a sombra aqui, do que eu trabalhei aqui no rosto expressivo, né, do Tiujashi. Por que isso? Porque quando tu tem um rosto expressivo, quando eu falo expressivo não é bonito. Na verdade, esteticamente, normalmente o expressivo é bem mais bonito que a beleza estética, né, de um rosto bonito, um nariz bonito, né. Então, como ele é mais expressivo, eu não preciso jogar tanto com ele, né. Ó. Só as linhas por si já falam, né. Agora, aqui, ó, como ele tem o Areia Morna tem um rosto que é bonito do estilo tradicional, né,
ele não é tão expressivo, é só bonito, né? Então aí eu achei importante colocar mais expressividade através da sombra. Então eu forcei a natureza aqui, ó, botando os olhos dele muito mais escuros do que deveriam ser, né, que normalmente são, né? Por exemplo, a parte de baixo aqui, ó, aqui tudo bem, é mais comum, mas a parte de baixo eu estou forçando, né? Forçando muito. E aí, e também estou forçando bastante as sombras, né, com cor. Estou forçando porque justamente eu quero que ele, além de ser bonito do ponto de vista tradicional, né, um nariz interessante, uma boca interessante, né, olhos interessantes, ele tem expressividade. E ele estava bonito, mas não expressivo. Eu tentei resolver isso. Não ficou a, a coisa da expressividade, mas acho que conversa melhor. Vejam que eu também não quis trabalhar tanto o cabelo como eu fiz aqui, ó. Por quê? Porque ele não está em primeiro plano, né? Então esse foi o meu critério. Porque assim, se eu começo a trabalhar aqui no cabelo muito, eu vou confundir os planos um pouco. Vai funcionar, né? Mas ele... Opa. Aqui, alguém está me ligando. Pronto. É isso. Eu vou ter que atender aqui, porque eu acho que é uma encomenda. Alô? Tudo? Ah, certo. Eu tô... Pra que isso? É pra entrega? Ah, não, obrigado. Tchau, obrigado. É impressionante, né? Eu tô esperando uma encomenda. E aí eu achei que os caras estavam me ligando para entregar. E aí alguém querendo vender alguma coisa. Eu acho muito impressionante isso. Eu acho muito... Enfim, tá, eu tô na minha casa, entendeu? Bom, isso. Por outro lado é legal, né? Essa coisa de parar, né? Fazer outras coisas. É mais o dia a dia, né, do desenho. Então tem que atender um telefone. Então é isso. Se eu fizesse aqui um segundo plano né, com mais trabalho de Ashura, eu cairia no risco de perder um pouco a profundidade. Não é que esse desenho esteja tão profundo, tenha tanta profundidade assim, mas justamente por isso, por ele já não estar muito com uma profundidade, né, acentuada, eu optei por não fazer. Vê, aonde a profundidade está rolando aqui? Ela tá calcada sobre o fato de que eu tenho um rosto muito maior que o primeiro plano está muito maior que o segundo plano, sabe? Então ela está calcada nisso, mas ela não se baseia, essa profundidade não se baseia em cor, não se baseia muito em Ashura, né? Então eu acabei tirando a Ashura para reforçar um pouco mais ela. Então Ashura no primeiro plano e menos Ashura no segundo plano. Então isso tudo vai reforçando, né? Ficou assim, ó. Eu dificilmente eu faço isso, gente. Isso aqui, ó, que é uma coisa, uma cor chapada ou branco chapado, ou enfim, é difícil. Nesse caso aqui, talvez, se eu ainda não decidi, eu deixe, tá? Por quê? Porque existe um espaço aqui, ó, ele se junta com esse espaço grande, espaço em todos os sentidos, né? Não só de página, mas de representação, né? Pictórica, é o espaço do céu aqui, ó, e ele meio que entra nesses lugares aqui, ó. Eu até tirei, né, a linha que demarca o requadro, né, do quadrinho, né? Então, uh, e, então ele ficou esse espaço aqui, e a única coisa que eu vou fazer vai ser pegar algumas dessas linhas e formas que eu fiz aqui e talvez jogar aqui. É isso que eu vou fazer. Normalmente eu não gosto muito do fundo chapado, sabe? Eu não gosto por alguns motivos. Às vezes ele cabe, eu acho que aqui ele cabe, sabe? Porque eu estou retratando um espaço que, enfim, né? Que a força dele é justamente ser espaço e não coisas para serem vistas, né? Então, mas eu normalmente, especialmente nos quadrinhos, o fundo chapado, ele para mim, ele remete a preguiça ou pressa. O autor não pôde, né, não pôde dar atenção.
sabe? Porque assim, eu tenho um espaço aqui. Nesse espaço pictórico aqui, ó, eu posso dar atenção. E eu sou artista. Se eu der atenção, eu transformo isso numa coisa melhor. Porque esse é o meu trabalho. Eu dou atenção para um pedaço de imagem e aquele pedaço de imagem deveria ficar melhor. E aí, se eu passo uma cor, se eu passo uma achura reto, sem nada, eu acho que eu estou fazendo, não estou fazendo muito o meu trabalho. Na indústria de comics isso é muito comum porque os caras não têm tempo, né? Tem que produzir uma página por dia. Bom, eu produzo quase uma página por dia, mas enfim, eles não têm tempo para fazer. Né? E se eles começassem a trabalhar como eu trabalho, eles não conseguiriam fazer uma página por dia. Então, né? Então isso cai a qualidade, não é que os caras não sejam bons, eles são muito bons, né? São muito bons mesmo, mas cai a qualidade. Então eu tenho essa branca. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Esse quadrinho aqui não está pronto, é a coisa que eu sei que está faltando ainda. Ó, eu não tenho sombras aqui, ó, eu não fiz. Mas eu queria mostrar essa achura aqui, ó, porque eu quero mostrar ela no detalhe. Eu não fiz sombra aqui ainda, também a sombra projetada do trem, né? Eu também não trabalhei o cabelo dele aqui, ó, que ele passa, ó, né? Que nem eu fiz aqui, ó. Também não apaguei o requadro, ó. Aqui tem que apagar. São pequenos detalhes de composição, né, que a gente vai resolvendo. Mas eu quero mostrar agora aqui, ó, a sombra, ó, a textura lá de baixo. Ó. Eu vou botar só ela. Ó. Ela e aqui. Ó. Esse aqui é o desenho. Né? Só as linhas é isso aqui. Ó. Esse é o desenho original. Isso foi que eu fiz. Não tem truque nenhum aqui. Eu só tracei. Né? E fiz as figuras e fiz o trem. E aí em perspectiva. Gente, eu não uso muita referência. Às vezes eu uso referência. Quando eu acho alguma coisa muito complicada e tô com preguiça, eu uso referência. É que normalmente na referência a gente acaba mais tempo procurando uma imagem que sirva de referência do que realmente fazendo. E aí, quando eu acho que tem necessidade de usar uma referência é porque eu tô com preguiça. Então eu já sei que no meu caso, não nos outros, tá? Outros autores usam referência maravilhosamente bem e eu acho que no meu caso é só preguiça. E aí eu começo a procurar uma imagem e quando vê, passou 15, 20 minutos, em 15, 20 minutos, gente, eu já poderia ter feito a imagem há horas, né? Feito ela do zero, imaginado e colocado. Então eu acabo não usando muito. Às vezes eu uso, tipo, eu não sei fazer... Tipo, eventualmente, eu tenho um trem aqui, né? Então eu não sei muito bem como é que são os mecanismos das engrenagens da roda do trem. Aí eu vou lá e olho, porque eu não sei, eu não faço ideia, né? E não é que eu vou respeitar aquilo, mas pelo menos eu tenho uma ideia e eu crio, né? Bom, então isso aqui foi o que eu fiz. Gente, de novo, nada contra as referências. Usem referências, não há problema nenhum. No meu caso, eu acho que eu perco muito tempo olhando imagens, procurando, né? Prefiro desenhar direto, porque eu sou muito rápido no desenho. E aí, então, esse aqui são as achuras. Eu quero mostrar para vocês como essas achuras aqui, que são longas, mas também curtas, tá? Elas dão a impressão de terreno. Mas vê, é muito parecido com a lógica que eu usei, que eu mostrei agora há pouco. Opa! Que eu mostrei agora há pouco com o tio Jashi aqui, ó. Olha só. Então, isso que eu fiz aqui é muito parecido. Eu poderia ter usado como terreno. Tranquilamente, porque na prática, gente, eu estou pensando a face dele aqui em termos de topologia. É um terreno, ela tem entrâncias, reentrâncias, concavidades, né? E convexidades, e aí a gente vai jogando nela. E isso dá esse movimento, né? Então, veja, exatamente o que eu fiz aqui, ó. Aqui só que é outra topologia. Aqui é uma topologia de chão. Mas eu poderia estar usando isso aqui na bochecha, no rosto, enfim, onde for, né? Claro, a diferença aqui é que como é chão, eu sou mais livre, né? Ó, então, eu faço algumas linhas que me guiam mais, ó, poucas. Esse é o início do desenho. E aí eu vou me espalhando a partir delas. Pronto. E aqui, claro, é muito mais livre, eu posso me divertir mais. E gente... Para a maioria dos desenhistas, isso aqui é um trabalho enorme. De fato, né? Eu desenhei as linhas aqui, eu desenhei... Opa! Eu desenhei essas linhas aqui e isso aqui em, sei lá, 10 minutos. 15 minutos. Esse aqui foi um pouco mais trabalhoso, eu acho.
ou esse, não sei, mas for 10 minutos para desenhar isso aqui, ó. E aí, claro, isso aqui me exigiu mais 15 ou 20 minutos. Então, no total, foi meia hora, estava desenhado. E só que ao mesmo tempo, tá tudo desenhado, mas aí eu faço achuras assim, ó. E só essas aqui, ó, só essas achuras aqui devem ter me exigido, sei lá, 40 minutos, talvez uma hora, né? No total aqui, certamente uma hora. Né? Então, quer dizer, é mais tempo fazendo a achura do que fazendo desenho. E assim é o processo. Por exemplo, em Galícia, eu levava 3 horas para desenhar a página, né? Uma página bem mais complexa que essas aqui, e 20 e tantas horas para fazer as achuras. Né? Aqui é mais rápido porque eu estou botando cor, né? A cor sempre é muito mais rápido. Né? Então, é assim que eu faço. Mas olha só, e veja, eu vou jogando, olha aqui, ó, eu vou brincando e eu vou misturando lógicas diferentes de Ashura, ó. As longas elas são como uma âncora, ó. Elas vão me dizer mais ou menos para onde as coisas vão. E as curtinhas, ó. Mas as curtinhas, elas também, eventualmente, ó, elas seguem uma direção que são dadas pelas longas. Pronto, é assim que eu trabalho. Eu acho esse trabalho extremamente prazeroso. Porque se vocês forem ver, gente, aí os caras falam, eu gosto de desenhar. Gostar de desenhar é o quê? Colocar os traços, fazer os traços aparecerem. Né? Então desenhar não é fazer as figuras só. Fazer a achura é tão desenhar quanto. Porque a linha da achura é tão linha quanto as linhas de contorno dos personagens ou das paisagens. Então se a gente não tem prazer em fazer as linhas, tu vê, as linhas elas ficam elegantes, ó. E elas não precisam ser alguma coisa, elas são uma... O que vai dizer que isso aqui são rochas, é o chão do deserto? Não importa muito, ela é porque ela é uma linha. E ela é bonita em si mesma. Então é isso que é o prazer do desenhista, né? Então eu não tenho a menor preguiça de fazer isso aqui. Na prática me dá um prazer danado. Como me dá um prazer danado fazer o cabelo lá do Areia Morna, que é um trabalhão, ó. Eu poderia ter feito só com cor, muito rapidamente. Então eu acho que isso é bem importante, assim. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui, ó, a gente tem aqui um segundo plano. Lembra? Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Ó. Vê, isso tem que aparecer, essa sensação de profundidade. Tem que aparecer. Eu quero que apareça, né? Pode ser que outro artista não queira que apareça, né? Então, eu quero que apareça. Então, como é que eu faço? Ó? Eu preservo na achura, eu tenho um bloco de achura maior aqui, ó. Ele é grande, ele é massivo, né? Aqui é massivo aqui, mas no resto aqui não é. Ó. Aqui é, mas aqui não é. E veja, mais perto da borda não é nem aqui, ó. Então, com isso, eu faço um distanciamento de profundidade. Ao mesmo tempo, eu tenho uma cor aqui, que é um roxo, né? Com um pigmento maior de vermelho, mas ainda mais roxo. Aqui, menos pigmento azul, que ele fica um pouco, né? E um pouco mais de brilho, né? E aqui, um pouco mais de brilho e ainda menos elementos. O azul... Ele aqui tinha mais elemento azul, aqui ele tinha menos e aqui menos elemento azul. Então, eu faço um degradê na próprio disco de cor, beleza? E aí, finalmente, aqui entra o amarelo mais. Mas vê, gente, isso dá uma profundidade, ó, tá? Então, estou usando profundidade na linha, ó, porque as linhas elas vão respondendo umas às outras, ó, pá, 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 em camadas. Eu dou profundidade na achura, massa de achura, menos massa de achura, não achura. Pá, 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 mais profundidade. E também na cor. Mais informação azul, menos informação azul, menos, finalmente, bem menos informação azul, inclusive aqui entrando um amarelado, né? Informação pigmento amarelo. Beleza? Pá, 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 de novo. Pá, pá, pá. Tudo isso reforçando, né? Então, vai desde a composição, passando pela achura e pela cor, todas reforçando a mesma coisa, que é a profundidade. Tá? Eu quero mostrar uma outra coisa aqui. Eu tô tipo, desnudando, né, a maneira como eu raciocinei o desenho. Porque esse é o meu, né, a minha meta, né? Para que desmistifique, sabe? É assim que vai fazendo, né?
Não tem nenhum mistério. Tem trabalho, né? Reparem aqui que tem alguns pontos luminosos, ó, que é de outra cor. O que eu fiz aqui, ó? Eu passei uma primeira camada, se vocês forem ver aqui, ó, com essa cor aqui, esse rosa, né? É quase um rosa um pouco desaturado, né? É esse rosa. Mas eu fiz esse rosa sabendo que ele ia sumir. E que eu ia passar uma outra pincel sobre com outra cor. Mas esse pincel rapidamente, sem muito rigor, deixando esses spots, né, essas falhas não pintadas na cor de cima. Para quê? Né? Isso é uma típica, uma característica e uma técnica muito comum na pintura, né? Especialmente a pintura a óleo, mas também a pintura acrílica, né? Então tu faz uma primeira camada sabendo que ela vai morrer. E aí para fazer uma segunda em cima que preserva um pouco a vibração da camada de baixo. Isso faz com que a luz venha com muito mais intensidade, gente. Isso vibra o desenho, vibra a pintura com muito mais eficiência. Vocês veem aqui, ó, aqui tem alguma vibração maior também, porque o próprio brush que eu uso, ele já mistura um pouco, ó, mas não dá para comparar com o que tem aqui, ó. Porque além de uma vibração natural que os pincéis que vocês vão usar, né, terão, tu força, né, essa vibração. E tu vê, aqui não tem, ó, aqui eu não fiz isso. E eu quis não fazer porque eu queria valorizar essa questão da profundidade em diferentes layers, tá? Então é isso, foi assim que eu fiz. E o que eu vou fazer ainda, talvez mostre pronto amanhã, né? Que certamente eu vou acabar hoje, e vou começar a próxima página. Eu vou fazer sombra aqui, tá sem sombra, né? Sombra aqui, vou botar uma achura de sombra aqui, a luz vem de lá, ó, como dá pra ver aqui no trem, ó. A luz vem daqui e projeta aqui. Então aqui vai criar uma sombra projetada do trem e aqui vai criar uma sombra projetada dos personagens. Essa sombra projetada eu vou fazer com achura, tá? Vai ser todo achuradão aqui. Ó. E aí tá pronta a página. E vou fazer talvez uma coisinha aqui no céu ali, que tá chapadão. Mas aqui ainda não sei se eu vou fazer porque tem a questão dos letterings, ó. Então aqui tem muita informação aqui, ó. Então eu até vou botar alguma coisa talvez, mas eu não vou sobrecarregar porque já tem informação demais em função dos letterings, né, dos balões, tá? Provavelmente esse balão ele vai sumir daqui porque essa parte aqui vai ter a textura, né, da sombra deles. E também porque quando o cara para de ler aqui, ó, ele vem pra cá, ó, e lê aqui. E quando ele para de ler esse balão aqui, ó, tem um pulo um pouco grande demais pra cá, ó. Que vai ser natural, vai funcionar, mas é um pulo, sabe? E vai ser melhor quando esse balão tiver, por exemplo, aqui. Porque aí tu vem aqui, vem aqui, vem aqui e vem aqui, ó. Então ele vai descer naturalmente e daqui ele vem pra cá e aí continua a leitura. Isso vai ser melhor, tá? Bom, eu acho que era isso por lo momento. Tá, vou botar a página como toda aqui, é uma página super lírica, né? Eu quis apostar bastante assim na cor. Tem esse bloco, eu também gostei disso aqui, ó. Tem esse bloco de achura aqui, que é um peso, né, que vem em primeiro plano aqui numa paisagem super lúdica. Isso valoriza, né, o lúdico, mas eu fiz uma espécie de reflexão e sombra aqui, ó, sobre o outro quadrinho. Eu acho que isso ficou muito bem, e aí a linha sumiu, né, a linha do requadro sumiu, o que também acho que funcionou super bem, tá? Então é isso, eu vou mostrar como é que vai ficar pronto isso amanhã, né, e aí vocês ficam agora, deixa eu tirar aqui os balões, para ficar com o desenho virgem, né, o desenho que só antes de ser impresso as pessoas podem ver. Eu acho legal isso, né, poder estar mostrando não o livro impresso, né, ou no magazine, lá na revista, mas que as pessoas possam ver antes isso, né, é bem legal. Bom, gente, era isso por hoje, é bem rapidinho,
Porque na prática eu quero acabar isso agora aqui, eu não sei quanto tempo vai. Eu sempre invento um monte de detalhezinhos, então deve durar 1 hora, talvez 2, e aí finaliza a página e eu começo uma outra página. Eu não sei o que é a outra página, nem me lembro agora. Eu não fiz o roteiro ainda da outra. Mas provavelmente seja a luta entre a clarinete e o inspetor, né, no trem. Que eu não vou mostrar a luta, assim, eu vou mostrar indiretamente. Eu tento eu tento lidar com a violência tem que ser lidada, né? A gente tem que falar sobre ela, né? É importante, mas eu tento lidar com ela de uma forma, né, não tão escancarada, né? Ela presente, velada, porque eu acho que é mais forte dessa maneira e, e torna menos, como posso dizer, enfim, eu não vou falar disso agora, tá? Porque, enfim, eu vou fazer essa próxima página, então ela vai aparecer. Eu vou ficar fazendo essa página 1 ou 2 ou 3 dias, então ela vai aparecer nos próximos desenhos, aí eu posso falar. Enfim, é isso. Fiquem bem, fiquem desenhando, desenhem bastante, porque é o único jeito possível, de se transformar num bom artista. É trabalhando. Menos conceito e mais bunda na cadeira para desenhar. Gente, fiquem com Deus e vão lá. Vou chamar a vinhetinha e era